Existem três colunas que representam o governo de Satanás aqui na Terra, né? São três colunas. Uma delas é o comércio, que fica no canto. A do meio é a política e a outra é a religião. Satanás usa essas três colunas para poder oprimir a humanidade e para poder fazer o que ele quer, né? Então, essas colunas é a base do governo dele, de Satanás. Então, a gente sabe que o governo dele hoje está apoiado sobre essas três colunas, né? Mas o que acontece é que essas colunas, elas estão ameaçadas, né? Vão ser quebradas mais na frente. Porque o governo dele não é um governo eterno, é um governo que tem um tempo para acabar, né? E esse tempo está quase chegando. E nos dias de hoje, nós já podemos ver que a coluna comercial, ela está quebrada. Por isso que a gente vai continuar fazendo compra, tudo e tal, vai continuar tudo normal, mas acontece que os países, eles entraram já em uma crise muito grande que não tem mais volta, né? Uma crise financeira. Então essas guerras que estão acontecendo, essas coisas aí, é tudo por causa desse problema que eles estão tendo aí. E que dessa vez vai ser irreversível, ele vai progredir cada vez mais, vai continuar ficando difícil para eles, e eles não vão conseguir resolver isso daí, que vai terminar em muita confusão, muito problema. Essa base de cima aqui, ó, sendo apoiado por essas bases de baixo aqui. Deus permitiu que ele governasse, né? E ele tem essas três bases aqui que servem para sustentar o reino dele. Ele governa por trás disso aqui tudo, ó. Por trás da política, do comércio e por trás das religiões, entendeu? Você pode ver que acontece muita coisa com as religiões aí afora, né? Lógico que vai ter a religião que ele aceita, né? Que vai ter a religião verdadeira. Mas essas três colunas, elas vão ser destruídas. E quando a religião for destruída, essa coluna aqui, vai ser do descombro, né? Do meio do entulho que vai sair a religião verdadeira. A religião falsa, as religiões que não adoram a Deus da forma corretamente, ela não vai ter força para sair daqui, entendeu? Vou passar aqui para outra imagem aqui. Ó, mais na frente, em Apocalipse, fala que o anjo explica para a meretriz, né, a prostituta que está sobre uma besta, que a besta ela sai das águas, né? E essas águas significa povos, né? Significa povos. Então, se significa povos, são pessoas, né? Então, essa besta ela é um governo. Ela é um governo que acontece e nós que somos povos, né? Ela sai da gente. Então, nós que vamos lá na urna, vota e coloca ela no poder, né? Coloca o governo lá no poder, ou o presidente, ou o que for, né? Aí ele começa a reinar sobre o país. Então essa besta, ela representa o governo, essas águas aqui, ela representa nós, o povo que vota. Então essa água, ela está ligada com a besta também, mas não significa que a gente está fazendo tudo o que ela quer, mas ela nasce do nosso voto. Por exemplo, se a gente votar mais em uma pessoa, aquela pessoa vai representar a besta, vai representar o governo lá, entende? Então é do nosso voto que está ligado a ela. Então dá para saber quando um governo ele é legítimo, quando o povo está do lado dele, aí sim ele é um governo legítimo, porque aqui é a Bíblia que está falando, é a Bíblia que está dizendo isso. Que para um governo na Terra existir, tem as suas regras.
E essas regras é que saia das águas. Então a besta ela tem que sair das águas, ela tem que sair do povo, entendeu? E se o povo está com a besta, significa que ela é o governo, ela que governa, beleza? Então se tem algum presidente aí que o povo não está afim, não vai atrás, isso significa que aconteceu alguma coisa de errado. E ele não nasceu do povo, né? Porque a Bíblia está deixando aí o exemplo de como que é um governo, né? Tem que sair das águas. Fora isso, é outra coisa. Aqui tem uma imagem aqui de uma multidão de gente aqui, ó, que significa as pessoas que vão votar, entendeu? Esse multidão de povo aqui, se tiver do lado da besta, do lado do governo, é ele que é, ele que é a força máxima, né? Ele é o poder, entendeu? Aqui nessa outra imagem mostra uma mulher sentada em cima da besta. Essa besta é os governos, né? E essa mulher, ela representa a outra coluna, a religião. Ela representa a coluna da religião. Essa besta, ela tem uns dentes afiados e ela é perigosa. A Bíblia diz que ela é muito perigosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ela, com o governo, entendeu? Esses chifres dela aqui, ó, representa governo, força, poder e também representa a parte sexual do homem, né? Do governo. Essa prostituta, ela está sentada sobre os chifres desse animal, sobre o membro sexual do governo. Então, por isso que ela é chamada de prostituta, ou de meretriz na Bíblia. Entendeu? E esses dentes aqui e as garras dela representam a força militar, a força que protege o governo, os órgãos institucionais, as instituições que protegem o governo. Né? Essas garras dela aqui, ó, faz muito mal pra gente. Os dentes, tudo isso é para esmagar, para destruir. O nariz, os olhos, são uma forma de o governo estar de olho no povo, né? Ali o olho da besta, o nariz, é tudo para detectar negócio de CPF, essas coisas, é tudo para detectar o que as pessoas estão fazendo, né? Para não deixar ninguém sem monitoramento. Isso significa um grande monitoramento, isso daí. Mas caso você faz alguma coisa errada, os dentes da besta e a garra vai lá, te prende, te leva lá e você tem que pagar seus impostos. Tem que pagar suas coisas, tem que pagar o que você deve e o que você talvez não deve, né? Deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui, ó, nessa outra imagem já mostra a besta saindo de dentro das águas, né? Representa o que? O governo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se envolver. Os cristãos não podem se envolver com essa besta. É isso que eu quero dizer. Mas ir lá votar é uma obrigação. Só que você não precisa votar em ninguém, ou sei lá, tem a opção do voto zero, ou tem outras opções. Mas ficar do lado dela significa, apoiar ela significa que você está do lado dela. E quando ela for destruída, você também vai ser, de acordo com a Bíblia, né? Então, é aquela coisa. Nós só devemos ir para um lado de uma besta quando a outra estiver mais agressiva, ao ponto de que pode destruir a gente. A gente corre para o outro lado, onde uma besta está mais calma, na qual não vai afetar a nossa religião, não vai afetar a gente, a nossa integridade, onde ela vai dar um pouco de proteção, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Tem um governo que está mais furioso, é um governo mais, entendeu? E já tem outro que é mais calmo, que está tranquilo com as pessoas, já tem um que está aprendendo, está cometendo um monte de coisa, prendendo gente inocente. Não é isso mesmo que está acontecendo aqui no Brasil? Então a gente já tem que correr para o lado do outro. Ficar ali não significa que a gente vai estar apoiando ele, não. Nós evangélicos temos que estar lá, mas não temos que estar envolvido com ela, com a besta. Mas nós temos que procurar proteção, porque a gente precisa
sobreviver, pregar o evangelho, ensinar muita gente. Para isso a gente tem que viver o máximo possível, porque essa besta ela é cruel, entendeu? Ela representa todos os governos da Terra. Só que são várias, elas se dividem, vê que elas têm várias cabeças, vários chifres. Esse corpo dela representa uma instituição muito grande que administra todas elas, né? Essas cabeças são potências. Então, esse corpo aí administra ela. Eu posso dizer até que a ONU, pode ser a ONU, né? Esse corpo dela, porque a ONU que está administrando ali, ó, você, entendeu? Mas a ONU faz parte dessa besta aí horrorosa aí. Mas essa besta, ela não significa que ela é uma coisa espantosa, essas coisas, né? É só uma forma de descrever como que é o governo aqui na Terra. Deus dá um número para ele, né? Para essa besta aqui. Eu coloquei a outra imagem aqui, ó. Coluna quebrada. Essa coluna é a coluna comercial, né? Aí vamos ver aqui a besta com o número. Aqui, ó, o número 66. Esse 66 é só para identificar que ela é um governo inferior ao governo de Deus. O número de Deus é o 777. Esse 7, ele representa muita coisa na Bíblia, né? Esse número 7. Desde lá de Gênesis até Apocalipse. Representa o 77, que é quando Jesus pede para perdoar também lá, ele fala do 7, 70 vezes 7. Por quê? Porque ele dá a data, né? Porque tem várias datas, né? Ali na Bíblia também, que representam o número 7. Então, hoje nós estamos sabendo aqui sobre o significado do que está acontecendo no mundo aí, né? Porque que o mundo está quase entrando já em luta, em combate por causa do que está acontecendo. Tudo por causa da coluna comercial que está afetada, né? Ela ainda não quebrou por completo, mas ela está rachada, ela está com problema. Depois, o problema já está nas outras duas, né? Que é a política e a religião. Mais para frente, a política ela vai destruir a outra, né? De acordo com a Bíblia, vai afetar a outra coluna, a religião. Só vai ficar ela no meio, apoiando o sistema de Satanás, né? E no final, tem um versículo lá em Daniel que diz que Jesus, é ele que vai destruir essa do meio, né? Essa coluna do meio. E vamos esperar, né? Ver o que acontecer, e o reino de Deus vai vir para salvar todos nós. E vamos continuar orando tudo. E é isso. Essa é a explicação. Já passou 14 minutos. Peço que deixe um like para me ajudar no canal, que é novo. E tchau. E um joinha. Obrigado, hein?